Pela paz do Senhor Jesus Cristo. Já quero agradecer a Deus, a mais uma noite estar em sua presença, por estar cumprido dessa responsabilidade e por esse ano que para mim se inicia hoje, no que é referido à igreja. Sem debate nenhum, amados, peço, amados irmãos, que possam abrir o livro de Juízes, capítulo 16, versículo 28. Quero ler apenas o versículo, depois quero estar cantando louvor e estarei dando a mensagem. A matéria Julinha aqui à frente, por favor. Juízes capítulo 16, versículo 28. Só apenas um versículo, amados. O tema da mensagem é o Deus que cumpre promessas. Quem crê nisso, amados? Amém. Todos podem falhar, Deus jamais falhará conosco. Amém. Aleluia. Quantos acharam? Diga amém. Amém. Diz assim: então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Jeová, peço-te que lembre de mim e esforça-me agora, só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Vocês não poderiam ler esse texto, por gentileza? 1, 2, 3. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que livre de mim e fortaleça a minha voz, só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me pelos meus 2 olhos. Aleluia. Pode adiantar a gentileza? O que ele falou? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Por favor. Glória a Deus. Glória a Deus. Não está ficando informado. Peço que você feche seus olhos Glória a Jesus. e adore ao Senhor nessa noite. Aleluia a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Cuidando de mim.
Quando olhamos a Bíblia Sagrada, amados, e eu estava meditando nesse texto e observando os personagens da Bíblia Sagrada, e o Espírito Santo de Deus, ele me levou a esse personagem que se encontra entre os juízes. Quando nós olhamos o período dos juízes, amados, esse período, ele durou 325 anos. E nós vamos ver dentro desse período, que é chamado o período da teocracia, ou seja, o período do governo de Deus, instrumentalizando, instituindo, utilizando homens e mulheres para exercer este cargo, para exercer essa função. E por que é chamado de governo de Deus, amados? Porque todos os homens e também a mulher que exerceu essa função, ele não tinha por prioridade chamar a glória para si, diferente do período da monarquia, que era o período dos reis, onde os reis se sentiam como deuses. O período da teocracia, que é o período do governo de Deus, todos os homens e mulheres a qual foram levantados por Deus para exercer essa função de governo, de legislação, de domínio espiritual, eles tinham por prioridade reconhecer a Deus como centro de tudo. Reconhecer a Deus como dominador, como criador, como aquele que tinha poder de dar e também de tirar. O período da teocracia vai marcar um período a qual Josué vai morrer e o povo ele vai se encontrar em vários momentos em confusão espiritual, porque Deus, através de seus servos e das suas servas, deixou diretrizes, deixou ordenanças, deixou instituições para que o povo seguisse. E não é diferente dos dias de hoje. O tempo passa, o governo muda, as pessoas passam, mas a palavra de Deus, ela permanece. Porque a palavra de Deus e o próprio Deus, ele não depende das circunstâncias. A palavra de Deus e o próprio Deus, eles trabalham acima disso, porque Deus é atemporal. Deus, quando promete, ele cumpre segundo o seu caráter, porque Deus ele é um ser imutável. Ele é verdadeiro no passado, continua verdadeiro no presente e para todos sempre será verdadeiro. O que ele promete cumpre, o que ele fala acontece, porque a sua palavra é fiel. Então, quando nós olhamos esse período, amado, ele é um período que marca a história, porque o povo ele vai vivenciar períodos de instabilidade espiritual. E se nós olharmos nos dias atuais, amados, não é diferente. Dá um pouco mais de volume, por favor, do microfone. Nós vivemos momentos de instabilidade espiritual, amados. Por quê? Porque o cristão, na sua grande maioria, ou vou falar a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela vive períodos de instabilidade. Tem hora que as pessoas estão com aquele coração fervoroso, orando, lendo Bíblia, buscando, vir à igreja. Mas tem hora que as pessoas se sentem fracas, se sentem esmurecidas, e algumas vezes abandonam a sua igreja, e em alguns momentos não conseguem nem orar e nem ler a Bíblia. E aí, qual é o caminho que essas pessoas estão indo? É um caminho defasado espiritualmente. Por que, amados? Toda vez que a minha vida espiritual está fraca, eu abro brecha, eu abro espaço para que o diabo venha atuar na minha vida. E mais do que isso, essa carne, amados, que é corruptível, ela brama, ela pede, ela geme pelo pecado, porque a carne humana, ela é corruptível, mas o que molda nosso ser, o que molda o nosso caráter, é um espírito que está dentro do nosso ser, é um espírito que está dentro do nosso coração, é ele que vai lá e te conscientiza, é ele que vai lá e fala na tua consciência, você precisa melhorar, você precisa buscar, você precisa orar, você precisa tomar posição na tua vida, você precisa largar o pecado, você precisa ter uma vida em santidade, para que eu possa ter comunhão contigo. Então, quando eu olho a Bíblia, amados, no todo da sua escrita, a gente vê Deus com a preocupação, ou seja, Deus é ocupado em cuidar dos seus filhos, amados, porque a das maiores preocupações de Deus é que a nossa comunhão não seja perdida, e nem que naquele grande dia ele possa ter que instituir sobre nós a sua justiça, que é nos mandar para o lago de fogo de enxofre. Nós queremos estar naquele grande dia aprovado por Deus. Quem é isso, amados? Eu tenho certeza que ninguém vem aqui para o culto para ir para o inferno, sim ou não?
Nós buscamos a Deus, nós renunciamos a nossa carne, nós renunciamos o pecado, nós renunciamos tantas coisas, porque há um céu que nos aguarda. Quem crê nisso? Você busca o céu, amado? Você busca Deus? Eu não posso vir à igreja só por vir, ou para cumprir protocolo, para que alguém me veja. Tem pessoas que se preocupam em vir à casa de Deus para que o seu irmão ou para que alguém o veja. Mas a preocupação de eu vir à casa de Deus, amado, não está com o ser humano. A preocupação que está em vir à casa de Deus, em primeiro lugar, ser visto pelo mesmo. Porque Ele me comprou, Ele nos limpou, Ele nos purificou. Então, se Ele fez algo por nós, nosso compromisso começa com Ele e por aquilo que Ele fez para a nossa vida. Quem tem compromisso com Deus aí? Aleluia. Então, quando nós olhamos esse livro, aleluia, nós vemos como Deus, Ele é especialista em cuidar do seu povo. Na verdade, Deus jamais se afasta de nós. Nós que nos afastamos de Deus. E como nós nos afastamos de Deus, amados? Através da nossa desobediência. Quando nós nos deixamos de lado tudo aquilo que Ele quer para nós. Se eu olhar para cada um aqui, amados, todos vão estar bem, mas só quem te conhece por dentro e por fora é o Espírito de Deus. Por isso que quando nós vamos fazer a avaliação de alguém, nós temos que ter muito cuidado com o que nós vamos falar. Em primeiro lugar, porque Deus não deu o direito para nós de sermos juízes de ninguém. O papel de juiz é julgar e sentenciar alguém. É o número 1. A não ser que o Espírito de Deus revele e mostre, porque Ele faz. Ele mostra, Ele revela, Ele sabe quem são verdadeiros e quem está de falsidade. Ele mostra quem é quem, amado. Mas se Ele não falar, a minha boca continua calado e orando e buscando. Por quê? Cada um de nós temos um compromisso, em primeiro lugar, com a nossa casa espiritual. Então, quando eu busco, amado, em primeiro lugar, eu estou me fortalecendo. E é interessante que a nossa força e a fé que o Espírito de Deus coloca em nós, ela tem um papel de contagiar. Quanto mais eu me fortaleço, eu influencio quem está à minha volta. E essa influência não é de maneira forçada, não é de maneira monopolizada, não. Essa influência é algo tão natural, algo tão simples, evangelista Cirino, que essa graça, esse poder, essa unção, essa misericórdia, ela vai passando um a um, e você vai sentir, através do glória, através da aleluia, através do louvor, através das orações, através das palavras, através do momento como nós estamos unidos em comunhão, o Espírito de Deus, Ele está trabalhando. Quem sentiu isso? Então, quando eu olho para isso, amado, meu coração se alegra, porque eu olho para mim, olho para você nesse momento. Faça uma reflexão de quem é você antes de Deus e agora com a presença do Espírito Santo. Veja como a tua vida tem sido moldada, tem sido transformada, tem sido trabalhada. E nós, quando nós vemos o Espírito de Deus trabalhando, amado, é algo automático. Quanto mais eu caminho, quanto mais eu busco, quanto mais eu me submeto à vontade de Deus, as promessas vão se cumprir sobre a nossa vida. E quando eu olho esse livro, amados, eu observo como Deus é especialista, porque as maiores promessas e os maiores milagres sempre foram em circunstâncias ruins, sempre foram em circunstâncias negativas, nunca foram em momentos favoráveis. Os maiores homens que se destacaram na Bíblia Sagrada e que vieram do fruto de mulheres estériles, sempre vieram com papel de destaque. Samuel foi assim, Isaac foi assim, Jacó foi assim, e Sansão é mais um personagem que Deus vai escolher para destacar na terra dos viventes. E o que eu aprendo, amados? Cada um de nós, Deus escolheu para um propósito. Eu não sei aonde cada um vai chegar, porque o Espírito de Deus não me revelou isso. Se eu falar, eu estou mentindo. Mas eu sei que com cada um, Deus tem um trabalho, Deus tem um propósito, Deus tem um direcionamento. Agora, para mim alcançar a promessa, eu tenho que estar na torre da direção de Deus, porque Deus não deixa ninguém enganado nem confundido. Deus é Deus de esclarecimento, Deus é Deus de verdade, Deus é Deus que revela o profundo, o escondido, e Ele mostra o que Ele quer na terra do céu. Então, quando eu olho a Bíblia, eu olho este homem, e nós vamos ver aqui no capítulo 13, porque essa mulher é estéril, mas Deus vai escolher, e quem vai aparecer a ela é o próprio Jesus, que no Velho Testamento aparece como um anjo do Senhor, escrito com letra maiúscula. Toda vez que você vê a palavra anjo com letra maiúscula, aponta para Jesus.
E vai dizer assim, ó, versículo 3: e o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: eis que agora é estéril, e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Agora, por que da existência deste moço, deste homem? Se nós voltarmos no versículo 1, os filhos de Israel tornaram a fazer mal, tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. Perceba que o sofrimento aqui ele tem um porquê. E por que o sofrimento estava na vida da nação? Porque fizeram mal aos olhos do Senhor. Naquele tempo, a idolatria, ela geria o campo daqueles moços e moças, porque Deus nunca dividiu a sua glória com homem, nem com mulher, nem com estado, nem com nada. A adoração é a Deus. Quando nós entramos aqui, e a gente vive um momento hoje, amados, que há muitos idólatras dentro da casa de Deus. Como isso, presbítero? Você chama um pregador para ministrar a palavra de Deus, vamos dizer, o João das Couves. Eu tenho certeza que se vir 5 pessoas, vai ser muito. Mas se eu chamar aqui, por exemplo, Helena Raquel, é capaz dessa igreja lotar. Por quê? Porque o nome, a fama, o status atrai pessoas. Só que nós não podemos ser atraídos por fama e status. O que nos atrai é a presença, amados. Porque aonde a presença está, essa presença de Deus. É uma presença que muitas vezes não vai causar assim transtorno, talvez não vai causar redemoinho, talvez essa presença vai causar só paz, só tranquilidade. Mas tenha certeza, onde essa presença está, tem milagre, tem sinais, tem prodígio, tem provisão, tem multiplicação, tem ressurreição, tem avivamento, tem glória, tem graça, tem glória. Então esse homem, quando ele vem ser gerado, há um propósito de Deus. Agora o propósito ele tem tempo, porque Deus promete segundo o seu caráter, não segundo a sua circunstância. Talvez eu quero para agora, porque para mim tem que ser resolvido agora. Mas se Deus bater o pé e falar que não vai ser agora, não vai acontecer. Porque o que nós vemos, um olhar limitado do presente, se lamentando do passado, Deus ele olha lá na frente. E o que é que me chama a atenção? Trazendo por dias atuais, amados. Cada um de nós aqui temos desafios, problemas e dificuldades. E quantos aqui em momentos difíceis não já pensaram em largar tudo? Quantos aqui em momentos difíceis choram, gemem, se program, se humilham diante de Deus, desesperado por socorro? Só que o socorro de Deus, na grande maioria, não vai ser resolver o teu problema naquela hora, vai ser dizer: a minha graça te basta, porque Ele está te preparando para que você, quando receber, saiba como lidar com as dádivas que Ele vai colocar nas tuas mãos. Então, quando eu olho para esse capítulo 13, eu vejo esse homem, essa família, que é Manoá e a sua esposa, recebendo essa promessa. E havia um homem de Zorá, que o nome era Manoá, e a sua mulher, recebendo essas promessas. O anjo se apresenta a mulher e depois ao seu esposo. E o que é que o seu esposo tem por primazia, amados? Saber o que Deus queria dele, porque esse homem ele vai ser separado para o ministério do Nazireu. E a palavra Nazireu quer dizer, vem do hebraico, da palavra nasci, que significa o quê? Separado, consagrado ou dedicado. O que é que Deus estava dizendo para aquele homem? E dos que vieram da linha dos juízes, esse homem vai ter o maior destaque, uma maior eminência. Esse homem, Deus tinha prerrogativas particulares com ele, porque o Deus que nós servimos não é um Deus que tira cópia. Deus não é Deus de imitação. Quem imita é o homem quando não tem visão espiritual. Mas o Espírito de Deus é o Espírito que tem multiforma e graça. Por isso que quando nós olhamos alguém, o Espírito de Deus utilizando de uma forma diferente, de uma forma especial, ou talvez utilizando uma vestimenta mais rústica, ou por exemplo, da obra de restauração, que tem uma roupa mais puxada para a área de libertação,
A nossa boca, amados, tem que ser uma boca vigilante, porque nós não sabemos o que Deus tem reservado na vida daquela pessoa, tanto para usar para ela mesma, quanto para aqueles que estão à sua volta. Então, quando esse homem é separado e consagrado, havia um porquê, porque Deus estava instituindo essa responsabilidade para ele. O que é que eu quero trazer para nós, amados? Com cada um, Deus tem uma forma de tratar. Com cada um, Deus tem uma forma de lidar. Com cada um, Deus vai fazer requerimentos e exigências. E aqui no ministério você vê isso literalmente. Cada um, Deus tem uma forma de agir e de atuar, amados. Não significa que o que ele faz na minha vida, vai fazer na vida do evangelista Severino. E na vida do evangelista Severino, vai fazer na vida do presbítero Everton. Com cada um, de repente, com Deus, o evangelista Severino vai ser usado para um propósito. O presbítero Everton para outro, eu para outra situação. E assim o ministério. E nós temos que ter a sensibilidade espiritual. Se queremos ver o sobrenatural, o nosso papel não é murmurar nem contra Deus, nem contra nós mesmos e nem contra aqueles que estão à nossa volta. Se nós queremos ver milagre, se nós queremos ver avivamento, a nossa palavra é essa: Senhor, eis-me aqui e cumpra-se em mim a tua vontade. Cumpra-se em mim o teu querer e o teu efetuar, não só em nós, como na vida daqueles que estão à nossa volta, amados. Então nós temos que ter esse princípio sobre a nossa vida. Quando nós olhamos a Bíblia, esse jovem, ele vai nascer, e Deus vai dizer a ele, e ele vai ter alguns requerimentos dentro da sua vida como juiz. Esse homem não vai poder beber bebidas fortes, esse homem não vai passar navalha na sua cabeça, esse homem não vai se contaminar com cadáveres, porque Deus tinha selecionado este homem para esse propósito. Já viu, não sei se vocês morreram década dos anos 90, aí, 90, 80, você lembra daquelas irmãs de idade, 80 anos, 90 anos, daquelas de coque, que andavam com aquele saião lá embaixo, uma roupa lá, e você andava, às vezes não conseguia nem andar direito, de tão cansada de orar, de buscar. Mas você lembra como aquelas irmãs eram? Ela botava a mão, a enfermidade era curada. Botava a mão, o demônio batia retirado. Botava a mão, o milagre acontecia. Porque Deus tinha selecionado ela para esse mistério. E elas se colocavam na brecha. Querer ser usado por Deus, amados, é mole. Querer o reconhecimento é mole. Mas querer assumir a responsabilidade da chamada, aí é outra história. Porque não pense que o que Deus dá é de graça. Não, o que Deus dá é pela graça. Ele pagou o preço, mas cada um de nós prepara-se para pagar preço. É bom estar na mesa de oração? É bom estar na intercessão? É bom estar liderando o departamento? É bom estar cantando? É bom estar pregando, mas o preço? E a cruz? E a responsabilidade? Eu posso ouvir um glória aqui, amado? Posso ouvir aleluia aí? Eu sei que a mensagem é muito boa, mas é o que o Espírito de Deus mandou falar. Então tudo tem preço. E Deus, ele tem requerimentos, amados. E a pergunta é: eu estou me colocando no que Deus quer? Estou eu sendo aprovado por Deus? Pode se fazer essa pergunta aí, pergunta para Deus aí. Não pergunta para mim, não tem que te avaliar, não. Olha para dentro de você, está sendo aprovado por Deus? Porque às vezes a gente é aprovado por muitas pessoas, aplaudido por muitos, elogiado por muitos, mas a pergunta é: quem morreu na cruz do Calvário? Quem que nos santificou? Será que ele pode olhar para mim? Eu vou falar para mim. Será que ele pode olhar para mim e dizer assim: ó, este é o obreiro aprovado? Aleluia! Este é o obreiro que anda reto nos meus caminhos. Este é o obreiro em quem eu me agrado das suas ações. Aleluia! Para você refletir, amado, eu preciso refletir que a mensagem passa primeiro para mim. Então, quando ele recebe esse requerimento, Deus já instituiu para ele: eu te quero dessa forma. Eu te quero desse jeito. Eu te quero nessa posição. E ele vai nascer, amados. O seu nome vem da palavra Shemet, do hebraico, que quer dizer um sol em miniatura. E esse homem, ele vai vir da linhagem da tribo de Dan. E eu acho interessante o significado de Dan, que quer dizer juiz ou julgamento. Ou seja, ele está levando uma herança da sua tribo.
Ele está levando uma herança daquilo que Deus prometeu. No capítulo 30, versículo 6 de Gênesis. Olha quanto tempo se faz. Mas o tempo, amados, não é impedimento para Deus cumprir aquilo que Ele deu na tua vida. Se Deus te falou que tu vai chegar ao cargo de missionário, não esqueça que tu vai chegar. Se Deus falou que tu vai presidir um ministério, tu vai chegar. Se Deus falou que tu vai ser um líder de departamento, tu vai chegar. Agora, tem hora, tem tempo e tem momento, amados. E eu preciso saber o que Deus requer de mim. Ou melhor, nós precisamos saber o que Deus requer de nós. Então, quando eu olho dentro desse texto, amados, eu vejo no versículo 8, Manoá tem um princípio. Qual é o princípio do pai de Sansão? A oração, amados. Às vezes a gente toma tantas atitudes, né? No nervosismo, às vezes na prepotência, às vezes na arrogância, às vezes tantas situações, né? Mas a pergunta é, tu orou? Eu orei, meu irmão, tem orado? Tem orado pelo ele? Tem falado com Deus? Por quê, amados? O tempo, ele nos traz o quê? Experiência. Só que a experiência, amados, muitas vezes coloca dentro de nós e nos faz nos tornar deuses de nós mesmos. Porque a experiência, se eu não tiver cuidado, eu começo a fazer as coisas do automático. Ou seja, eu estou acostumado a soldar todo dia. Então, se eu me orar, eu sei quanto eu vou usar de pensão, quanto o material que eu vou usar, o aparelho que eu vou usar. Eu não preciso, eu já sei como fazer. A pergunta é, no mundo espiritual funciona assim, amados? Porque quando eu não oro, eu falo para Deus assim, ó, eu não preciso do Senhor. Não preciso da sua orientação. Eu sozinho me garanto. Mas no mundo espiritual, é só para você refletir, a mensagem de reflexão. No mundo espiritual eu posso me comportar assim? Eu posso me sentir o que eu não sou? Eu posso me colocar no lugar que Deus me chamou? Não, porque eu sou servo. Você é servo? Aleluia. O pergunta virou, você é servo? Quando eu sou servo, eu tenho preocupação. O que Deus quer de mim? E ele, quando recebe a orientação como pai, ele não só se atenta ao que a mulher falou para ele, não. O responsável da casa sou eu. O direcionador do lar sou eu. Eu preciso saber o que é que Deus está requerendo do meu filho que irá por mim. O que é que chama isso, amado? Responsabilidade. Aleluia. E a responsabilidade é pessoal de cada um. Eu não posso me escorar no pastor para mim ser um cristão forte. Eu não posso me escorar no ministério para mim ser um crente espiritual. Eu não posso me escorar nem na minha esposa para mim ser um cristão espiritual. Eu preciso buscar, orar e pedir. Se é que eu quero ver algo sobrenatural sobre a minha vida. Você pode dizer graças a Deus nessa noite? Então, quando nós olhamos no 13, no 14, então vamos ver, versículo 24 de 13. Depois teve essa mulher um filho que chamou seu nome Sansão. O menino cresceu, o Senhor o abençoou e o Espírito do Senhor começou a impelir de quando em quando para o campo de Dan, entre Zorá e Estaiol. Então esse menino nasce, este menino cresce, este menino é capacitado, é fortalecido e agora ele está fazendo lá aquilo que Deus o determinou. Porque a chamada, ela também não está ligada à idade. Deixa eu falar uma coisa para vocês. O Espírito de Deus é um Espírito que é multiforme. Sim ou não? Se você olhar a Bíblia é feita de homens e mulheres experientes e homens e mulheres jovens que Deus se destacou e predestinou para um ministério. O Espírito de Deus está atuando na vida dele. Porque impelir está ligado a impulsionar. E a minha pergunta é nessa noite, o que é que o Espírito de Deus tem te impulsionado a fazer? É a visitar os lares? É fazer os evangelismos da rua? É orar pelos que estão oprimidos? É orar pelos que estão enfermos? O que é que o Espírito de Deus tem te impelido? O que é que ele tem te impulsionado? Porque uma das coisas que eu aprendi, uma denúncia, que não há como contender contra a ação do Espírito em nossa vida. Por mais que o nosso coração possa estar duro,
Esse Espírito ele tem um poder tão grande, tão maravilhoso, que quando ele toca na nossa vida, a nossa estrutura ela se esmurece. Quem já sentiu isso aqui? Então ele está impelindo, ele está atuando e ele está trabalhando. E a gente vai ver no decorrer do texto, e eu vou correr aqui para o final, ele desbravando, ele instituindo, mas o primeiro erro de Sansão vai ser se sentir o que não é. A mãe e o pai aconselham, e aqui tem filhos e filhas. E quem é pai um dia também já foi filho. Você lembra? É batata. Eu lembro quando eu ia me envolver em alguma situação, minha mãe chegava assim e falava para mim: Tiago, não vai que vai dar errado. Era certo. Aí eu olhava assim: mãe, pai fica me espraguejando. Aí eu ia e dava errado. Aí eu ficava assim: não é possível. Ela nem viu a pessoa, ela nem viu onde eu estou e está dando errado. E não tem hora que Deus é assim conosco, amado. Ele vai e você fala: eu não te mandei fazer isso. Está fazendo por quê? Aí você mete a mão na euforia, né? Não, vou fazer. Eu me garanto, vai lá, vai quebrar a cara, vai passar vergonha, vai ser humilhado para aprender que nós somos servos, amados. E uma das coisas que o Espírito de Deus falou no meu ouvido, falou: nós não somos o que somos por méritos. Nós somos o que somos pela sua graça e misericórdia. Posso ouvir glória aí, né? Você concorda com isso? Ele começou na euforia do status, se sentiu que não era. Aí vai quebrar a cara, vai pagar preço. E eu acho isso algo muito bom. Quando isso acontecer com você, levante a mão e dê glória a Deus. Eu não sei perguntar para a gente: você está louco das ideias? Não, eu estou muito bem. Porque se Deus está te consertando, é sinal que você não está na classe dos irreconciliados. Tem uma classe na Bíblia lá que é o irreconciliado. Qual é a função do irreconciliado? É aquele que tu fala, tu ora, tu pede, tu busca, não muda, não transforma, nasceu, envelheceu, não amadureceu e não vai dar fruto para morrer da mesma forma. Mas nessa noite eu dou graças a Deus. Você pode dizer graças a Deus? Porque nós somos reconciliáveis. E é por isso que todo o tempo Deus está sempre usando alguém. E as palavras de Deus não é para nos matar, também não é para nos envergonhar, também não é para nos fazer motivo de chacota. A palavra de Deus é uma palavra de amor, porque o Pai que ama, Ele corrige. Ele repreende para não ver nós perdidos no mundo. Isso chama para nossas famílias, amados. Eu não sou pai, mas sou filho. Quantas repreensões eu tomei do meu pai e da minha mãe. Surra também tomei, castigo também, não tenho vergonha de falar disso não. Mas foi essas coisas que me fizeram hoje estar aqui. Várias, tem problemas como qualquer um. Mas eu agradeço a Deus, porque os princípios que eu aprendi me mantém de pé nessa noite, na presença daquele que pode todas as coisas. Então quando Deus está te puxando, ou está com aquela chave de ferro apertando o teu parafuso, né? Aquele toque, agradeça, levante a mão e dê graças a Deus. É sinal que você não está perdido. E ele vai casar a primeira vez com a menina dos filisteus. Os pais vão falar que não, mas ele vai lá e passa por cima. Aí vai ser enganado pelo sogro, vai ficar furioso e vai levantar guerra contra os filisteus. A segunda, me caminhar para o texto, no final. Na pior das hipóteses, amados, como servo de Deus, eu sei que nós muitas vezes erramos em escuras, porque nós não somos perfeitos. Mas tem coisas, amados, que são erros gritantes, porque está na nossa cara. Sansão, ele olha na sua ato de beleza, de formosura, de coisas que chamam a atenção, ele vê lá uma mulher chamada Dalila, linda, bela, formosa.
Mas segundo os historiadores, e dentro da própria contexto da Sagrada Escritura, a gente vê que ela era uma prostituta. É a mesma coisa de alguém que tem comunhão com Deus e beber no cálice de demônio, se misturar com quem não deve. Por acaso uma comunhão entre luz e trevas, amados? Algum lado vai sobressair. E aí a força, a graça, a unção que este homem vem liderando durante 20 anos vai começar a estar em risco. Por quê? Porque ele começou a brincar com o diabo. Brincar com o diabo, amados, é um caminho de perca e de derrota de qualquer cristão. Se você analisar a Bíblia, nem Jesus no deserto, quando se deparou diante de Satanás, o que é que Jesus utilizou, amados, para sair dele? A palavra, as Escrituras. Como pode eu ou nós, como servo de Deus, trazendo para nós comportamentos estranhos, trazendo para nós pessoas que não professam, tendo relacionamento com pessoas que são instrumentos de Satanás, e no caso ali, de relacionamento. E aí, ele começa, instrumentalizado por 5 reis, os filisteus, eles fazem uma proposta para ela. E a proposta é, ela descobriu o segredo da força de Sansão. Porque todos os que tentaram contra Sansão, perderam. Numa guerra ele matou 1000. Na outra ele pegou queixada e matou. Na outra ele pegou aqueles animais, esqueci o nome agora, e encheu fogo, a bolsa, infestiou e acabou com a alimentação daquele povo. Então eles viram que debater força a força, iriam perder. A pergunta é, o diabo é estratégico, sim ou não? E ele tem uma característica que falta em muitos de nós. Sabe o que é? Perseverança. Você veio hoje no culto, às vezes acontece situação, aí eu oro hoje, amanhã eu já não oro. Domingo também não lembro de orar, e vou dando depois da semana e esqueço. O diabo não. Ele conhece o ponto fraco de cada um aqui. É por isso que o apóstolo Paulo dizia assim, ó, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Efésios 6, 10. Quer vencer tua carne? Quer vencer o pecado? Quer vencer os teus adversários? O caminho é esse: oração, palavra e jejum. E buscar a é uma receita simples. Mas muitas vezes não vai render status. Outros vão dizer até que a gente é arcaico, né? Mas a receita que dá resultado. Ou receita que fortalece o crente. Ou receita que nos impulsiona, igreja. E é por isso que a igreja, na sua maioria, está fraca espiritualmente. Conversa com muitos aí fora. Perguntou, olha, não. Tu tira o tempo para ler a Bíblia? Não. Tu está na igreja? Também não. É crente. Se a gente não fazermos a nossa parte, amados, Deus não vai pegar na nossa mão, não, tá? Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. De tanto Sansão brincar e do seu coração se angustiar, porque o diabo ele usa os seus com aquela língua macia, com aquela língua. O menino, às vezes a gente vai na base da força, né? O menino não pensa isso, não. Uma das características do adversário é ser enganador. E como eu faço para enganar alguém? Palavras persuasivas, palavras sutis, palavras amorosas. Né? Às vezes aquela pessoa que você pensa que está querendo o teu bem, é o mesmo que está por trás nas tuas costas só, falando mal de você, espraguejando a tua vida, te ofendendo. Quantas orações de feiticeiro a gente já não viu mais? E por paz me falar. Não é fora não, é dentro. Mas a igreja de Cristo é a igreja que ela é vigilante. Porque a Bíblia diz que Deus vai resgatar um povo no meio do povo. O que eu entendo com isso? Que nem todos que professam o Senhor
quer dizer que tenho comunhão com ele. E no caso ali, era uma mulher que não tinha nem compromisso. Mas chegou a hora que Sansão perdeu a estabilidade, a sabedoria, a segurança e passou o seu segredo. A pergunta é, amados, segredo, eu tenho que saber com quem eu compartilho. Segredo que eu tenho com Deus não é para me compartilhar com quem não entende, com quem não professa e com quem não faz parte da comunhão que Deus tem conosco. Só entende das coisas espiritual quem é espiritual. Carnal jamais vai entender. E ele fala, quais as consequências? Vai ser preso, vai ter os seus olhos furados, porque, e uma das coisas que eu estava lendo a palavra, assim, eu parei para pensar, se ele incomodava, por que não matava Flávio? Logo de uma vez, ele falou, se o mata, a situação estava resolvida, sim ou não? O povo não tinha ninguém que lutasse por ele, mas o adversário, quando ele derruba um cristão, e a gente tem que ter essa consciência, amados. A gente busca dons espirituais, né? A gente busca batismo com o Espírito Santo, a gente busca tantas coisas, mas, amados, vamos ser vigilantes, vamos ser prudentes, ter discernimento de espírito, porque o diabo ele anda bramando como um leão, procurando a quem possa tragar. E quando o adversário pega alguém de destaque, ou pega algum de nós que temos comunhão com Deus, ele não só pega para matar espiritualmente, não, ele pega para humilhar. Você vê, é só você ver o desviado. Aí você vê lá fora postando foto, bebendo, usando cigarro, traindo, adulterando, prostituindo, comprando e não pagando. Você vê ele colocando de uma tal forma para a pessoa nunca mais se levantar. E Sansão, ele ficou nessa condição. Por quê? Só o cabelo raspado, que fazia parte do pacto. Os seus olhos furados. Olho fala de quê, mais? Olho fala de visão espiritual. Por acaso alguém cego pode se guiar? Não. Pode guiar alguém? Também não. Porque cego eu não vejo, cego eu não tenho expectativa. E nesse ano, amados, nós temos que ter muita vigilância. Muita vigilância. Na tua oração, logo todo dia ele fala, Senhor, me ajuda a ser vigilante. No que eu falo, no meu comportamento, com quem eu lido, aonde eu me porto, e quem está me observando, amados. Porque se nós somos instrumentos de Deus, há uma nuvem de testemunha que nos observa, e há um diabo ao nosso derredor, doido para nos tragar. Agora, o que vai fazer a diferença, amados, é a nossa postura. E aí esse homem vai ser preso, e ele está lá naquele templo chamado Templo de Dagom, que era o principal deus do filisteu protetor dos grãos e da colheita. Ele está lá, morto espiritualmente e debilitado fisicamente. Morto espiritualmente e debilitado fisicamente. Aos olhos de muitos e dos adversários que estavam ali adorando, aquele homem não tinha mais solução. Sim ou não? E vê se não é assim quando a gente olha para muitos que estão desviados aí fora. Nosso primeiro olhar é qual? Olhar de julgamento. Sim ou não? Vamos ser sinceros. Dependendo do que fizer, fica complicado de dar uma nova oportunidade. Sim ou não? Só que Deus não olha como nós. Uma das coisas que nós temos que fazer para a nossa oração, amados, é não olhar as pessoas pela nossa perspectiva. Porque pela minha perspectiva, eu olho, eu tenho vingança, eu tenho raiva, eu tenho rancor, eu tenho perca, eu tenho tudo quanto é tipo de coisa ruim, pela carne. Mas quando eu olho pelo Espírito, eu entendo que assim como eu, um dia, a mão do Senhor me resgatou, por pior que esteja o estado espiritual de uma pessoa, eu jamais posso decretar que eu fique. Você pode dizer graças a Deus? Porque a mão do Senhor é uma mão que resgata e não
só cura fisicamente, mas cura também espiritualmente. Agora, o papel de se arrepender é meu. O papel de reconhecer o pecado é meu. O papel de buscar mudança é meu. Eu preciso entender qual é o meu estado. Você tem entendido qual é o teu estado espiritual? Faça uma reflexão de você hoje, quando você deitar, quando você for orar, quando você for falar com Deus, lá no teu íntimo, no teu particular. Senhor, como está a minha vida? Como está a minha comunhão? Como está a minha espiritualidade? O ano só está começando, amados. Esse é o primeiro mês que está findando. Nós temos 11 meses para batalharmos pela frente. E a pergunta é: temos condição de fazer algo para alguém? Temos condição de dar algo a alguém? O que eu só posso dar, pastor, o que eu tenho. O que eu não tenho, eu não posso fazer. Mas para fechar, Sansão, ele clama ao Senhor. E aí eu lembro de Jeremias: clama a mim, responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisa grande e firme que não sabe. Ele clama ao Senhor, porque a promessa de Deus para ele era que ele resgataria o povo, o livraria da mão dos filisteus. Só que Deus o reservou para ver aquela vitória e permanecer vivo. Todo pecado tem consequência, hein? Todo pecado tem consequências. E nós vamos ver. E ele vai dizer: Senhor Jeová, peço-te que lembres de mim. E esforça-me agora só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus dois olhos. 29. Abraçou-se, pois, Sansão com as duas colunas do meio, em que sustinha a casa, arruinou-se sobre elas, e com sua mão direita numa e com sua mão esquerda na outra. E disse Sansão: morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes, sobre todo o povo que nela havia, e foram mais os mortos que o matou na sua morte do que os que mataram na sua vida. Então os seus irmãos desceram, e toda a casa de seu pai tomaram-no, subiram com ele, sepultaram em Zorá e em Estaiol, no sepulcro de Manoá seu pai, e julgou ele Israel aos 20 anos. A promessa de Deus era a libertação do povo, e se cumpriu. Agora, a forma que a promessa foi cumprida foi também de acordo com as ações de Sansão. Então, amados, Deus jamais vai falar algo que ele não possa cumprir. Agora a pergunta é: até onde eu estou disposto a me submeter? Porque toda ação ela tem consequência, sim ou não? A lei da física diz isso: toda ação tem reação. Se eu quero ver a mão de Deus atuar na minha vida, amados, a receita é simples: sujeite-se a Deus, coloque-se debaixo da sua proteção, e você vai ver o que ele pode fazer na sua vida. Você vê como Deus é misericordioso. Ele errou, ele pecou, ele falhou, mas Deus é misericórdia. Para fechar, Hebreus 11:32. E que não direi? Faltar-me um tempo contado de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité e de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, pela fé, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fugida os exércitos dos estranhos. Você está pronto a se esforçar, amado? Diga graças a Deus. Você está pronto a batalhar, amado? Diga graças a Deus. Então lute, esforça-se e busque, porque o tema desse ano é ano de resgate. E o Deus
E não se esqueceu de Sansão. E por mais que ele prevaricou, com a sua potente mão, o resgatou e o fez alcançar a promessa. E está aqui, ó. Carta aos Hebreus é a carta dos heróis da fé. Ele aparece como herói da fé. O que ele não pode fazer por nós, debaixo da sua direção, debaixo da sua obediência? Você crê nisso? O que ele pode fazer nesse ano para a tua vida, Marcos? Aonde ele pode te fazer colocar as mãos? Então faça a vontade de Deus, se submeta ao Senhor, e você verá grandes coisas se realizarem em sua vida para a glória do seu nome. Eu agradeço a oportunidade, não.